Olá, eu sou Maria do Carmo Rezende, analista educacional da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Apresento Ana Paula Pedroso e Fernanda Clímaco, formadoras do PNAEC. O trabalho em espaços coletivos com crianças de 0 a 5 anos exige das professoras e dos professores não apenas conhecimento, reflexão, escuta e sensibilidade, mas também escolhas e tomada de posição. Convidamos vocês, professoras e professores da educação infantil, a conhecer perspectivas, entender as nuances, para ir tecendo suas escolhas de forma crítica e consciente. Nesse sentido, faremos uma entrevista com a professora Mônica Correia Batista, professora associada da FAI-UFMG, pesquisadora do CEAL e do NEPEI, graduada em Pedagogia pela Faculdade de Educação da UFMG, mestre em Educação pela FAI-UFMG, doutora pela Universidade Autônoma de Barcelona, pós-doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e Universidade Autônoma de Barcelona, coordenadora do projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil. Ela atua prioritariamente em temas relacionados às práticas pedagógicas de leitura e escrita junto às crianças de 0 a 6 anos, formação de professores, políticas públicas e educação, alfabetização, leitura e escrita, currículo e educação infantil. Em pauta, linguagem oral e escrita na educação infantil, práticas e interações, abordagem do caderno 3 do projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil, em diálogo com algumas temáticas dos demais cadernos. Professora Mônica, nós estamos aqui muito felizes pela sua participação conosco, pelo seu aceite ao convite que fizemos para essa entrevista e partimos agora então para as perguntas. Bom, eu queria muito agradecer a Secretaria de Estado de Educação, agradecer de estar aqui em companhias tão agradáveis para poder trabalhar um tema que é tão, para mim, um tema tão essencial e para a minha vida também um tema tão importante, né? Muito obrigada. Alfabetização, leitura e escrita. O que educação infantil tem a ver com isso, professora Mônica? Bom, eu diria que oralidade, leitura e escrita tem tudo a ver com a educação infantil. Então, nós temos muito a ver com isso. E a gente tem trabalhado numa ideia de pensar no trabalho da educação infantil, no seu compromisso em levar em conta o processo de apropriação da linguagem escrita. Temos trabalhado esse termo. Por quê? Processo, porque é algo que inicia e que requer um tempo maior para se concluir. Então, entender isso como um processo. Apropriação, porque não é só a pessoa saber que existe a literatura ou a linguagem escrita ou a leitura e a escrita, mas que a pessoa se aproprie desses bens culturais e dessa ferramenta psíquica, que é a leitura, a escrita e a oralidade. Então, apropriar-se. E linguagem escrita, porque não é um sistema de representação que nós estamos trabalhando, ou muito menos, erroneamente, um código de representação, mas uma linguagem, com toda a discussão que a gente tem feito sobre o papel da linguagem na constituição nossa como seres humanos. Então, nós temos preferido dizer que a educação infantil tem um papel importante no processo de apropriação da linguagem escrita. E aí vocês reparem que eu deixei de lado o termo alfabetização, porque ele é polêmico e também uma posição que nós construímos ao longo do projeto, que a alfabetização, compreendida como processo de apropriar-se, compreender, fazer uso desse recurso que é um sistema complexo, que é o sistema de escrita, compreender o seu funcionamento, saber as regularidades e irregularidades que constituem este sistema de escrita. Esse conceito de alfabetização, ou seja, este ato de alfabetizar alguém, de ensinar esse sistema e como ele funciona, e essa pessoa fazer uso desse sistema, seria uma tarefa do ensino fundamental. Então, eu queria dizer com isso que é preciso considerar o que eu disse em primeiro lugar, ou seja, a educação infantil tem um papel importantíssimo em dar continuidade a um processo que se iniciou não
propriamente na educação infantil, muitas vezes em casa, muitas vezes em outros ambientes, e que a gente reconhece que esse sujeito está em processo de apropriação das linguagens e também da linguagem escrita. Então, cabe à educação infantil dar prosseguimento a este processo. Eventualmente, uma criança ou outra se alfabetiza nesse processo, mas esse não é o objeto da educação infantil, e sim do ensino fundamental. Mônica, e como o material contribui para novas formas de enxergar e interpretar o que acontece entre crianças e professora no que se refere às práticas e às interações que envolvem a oralidade e a escrita na educação infantil? Bom, essa pergunta eu agradeço muito às pessoas que elaboraram, porque é algo muito caro para nós quando a gente elaborou essa coleção, quando nós pensamos nesse projeto, que não é só a coleção, um projeto que culminou em relatórios de pesquisa, em seminários, né, que as pessoas já conhecem essa trajetória. Mas a gente tinha no projeto uma preocupação muito grande com estes dois aspectos centrais, que eram as professoras e as crianças, ou seja, os dois sujeitos centrais desse processo educativo. Então, nós trabalhamos muito, e nós já estamos aqui no caderno 3, mas nós começamos lá no caderno de apresentação, depois no caderno 1, discutindo com as professoras a importância deste sujeito, que é o professor, que não é um sujeito que transmite algo para outro que nada sabe, é um sujeito que é um agente de cultura. Né? Um sujeito que se responsabiliza, sobretudo nesse momento da vida das crianças, que são tão pequenas, de apoiá-las nessa trajetória de entrada na vida, na coletividade, na cultura. Então, eu diria, a coleção quer contribuir com essa professora na sua formação como agente de cultura, né? Então, expandir possibilidades para essa professora no sentido de integrar arte, cultura, ciência e vida, né? Então, não é só o conhecimento técnico e não é também apenas o deleite, o prazer, mas a integração entre esses conhecimentos que perpassam os saberes humanos que estão na ciência, na arte e na própria vida, né? Então, um convite a esse professor que faz esse curso amplie suas experiências também do ponto de vista cultural. Um outro aspecto é a própria relação desse professor com as crianças, né? Então, esse professor precisa entender esse sujeito como alguém que já é um sujeito sociocultural, vamos dizer assim, ele já entrou ele já nasce, né, como o Bakhtin vai dizer, numa corrente de linguagem, que tem a relação que tem com a cultura, né, naquele lugar que ele nasceu. Então, acolher esse sujeito, ampliar as experiências desse sujeito em relação às áreas do conhecimento, essa é a tarefa do professor. Então, a pergunta que você fez, como a coleção pretende contribuir? Convidando esse professor para entender essa relação com a criança numa perspectiva dialógica, numa perspectiva discursiva, e que implica em respeitar esse sujeito, como ele está no mundo, como ele se relaciona com as coisas que estão no mundo, como ele interage com o mundo, e trabalhar nesse processo mesmo de assegurar a essa criança ampliação de experiências. Professora Mônica, e como responder à pressão pela alfabetização cada vez mais precoce? Essa pergunta também é muito importante, porque a gente não pode fugir da realidade, né? A gente sabe que as professoras estão pressionadas para que aconteça o quanto antes essa apropriação desse sistema, né? Que a criança mostre para o mundo que ela já é capaz de compreender certas regularidades, certas irregularidades, brincar com esse sistema e construir, a partir disso, a linguagem escrita, né, e fazer o uso dela. Eu costumo dizer que a nossa sociedade ela tem muita pressa e que a infância seria a nossa chance de aprender com as crianças a pisar no freio, a ir devagar, a observar outras questões que são tão relevantes para a vida, né? Mas por que tem essa pressão? Que eu acho que a gente, para responder essa pergunta, né, como o professor reage a isso, a gente tem que entender também esse fenômeno, né? Eu acho, primeiro, a alfabetização é algo absolutamente mensurável. Então, é aquele conhecimento que você diz, ou a criança se alfabetizou ou ela não se alfabetizou. Então, isso é quase que é valorativo para a instituição.
né? Em segundo lugar, porque virou, eu acho que tem uma relação estreita com o nosso fracasso ainda em relação à alfabetização. É um país que ainda fracassa nesse campo, tanto do ponto de vista daqueles que não sabem ler e escrever, como habilidades mesmo de relacionar fonemas com grafemas, que é o mais elementar, até aqueles jovens que não fazem uso desse sistema, que não leem, que não são, digamos assim, são analfabetos funcionais. Então, nós temos uma pressão grande da sociedade para que este conhecimento ocorra. E temos uma ideia generalizada de que quanto antes ele acontecer, melhor, o que é uma ideia falsa, né? Nós não temos que ter essa pressa, porque cada vez fica mais evidente que há muitas outras linguagens e com as quais a criança está em sintonia e está buscando se desenvolver, e que se você entra com uma pressão forte e com uma prática educativa que desrespeita esse processo, você interrompe um processo importante de apropriação de conhecimentos, inclusive da língua escrita. Então, com isso eu quero dizer que se você ignora a relação que essa criança tem com o mundo, as perguntas que ela está se fazendo para antecipar certos conhecimentos, certa estrutura e organização desse ensino, né, de fazer com que a criança aprenda o quanto antes, da forma como você acha que ela deve aprender, você está, na verdade, a criança pode até aprender, a gente costuma dizer, as crianças são como esponjas, né, que elas vão sugando o que está ali e rapidamente elas aprendem, mas à custa do quê? O que nós estamos deixando cair pelas beiradas, né, desses sujeitos que cada vez menos têm rua para brincar, tem quintal para explorar, tem primos e vizinhos para poder interagir. Então, nós estamos roubando dessa criança possibilidades que são muito ricas e muito urgentes para a primeira infância. Só queria ponderar também uma questão que eu acho importante, que é essa ideia da antecipação, né, que ela percorre todas as classes sociais. Ou seja, virou um trunfo também dizer, olha, o meu filho já sabe as letras, ele tem 3 anos, e o seu? Até hoje não, mas a escolinha não põe para copiar até hoje as letras. Olha como o meu já cola bolinha em cima das letras. E isso vira quase que um capital, né? Assim, meu filho já pode muita coisa, e o seu, coitado, ainda está atrasado. E vai ver que esse outro, que essa pessoa avalia negativamente, está tendo uma possibilidade de apropriação, de aprendizagem, de desenvolvimento, de questões que são centrais para a formação dele, né? E acrescento finalmente a ideia de que a sociedade não só quer que a criança aprenda o quanto antes a ler e escrever, como ela impõe um modelo único de aprendizagem. Então, mesmo aquela pessoa que é torneiro mecânico, que é pedreiro, que é engenheiro, tem uma concepção de como é que se aprende a ler e escrever. E essa concepção está arraigada lá no início do século XX, né? Que é aquela ideia dos métodos de memorizar letras, de fazer cópia. Então, a sociedade acha que se assim não for feito, a criança não vai aprender. E nossos professores precisam estar teoricamente apoiados para explicar para essas famílias que elas podem confiar no nosso trabalho, porque as crianças irão aprender, e irão aprender da melhor forma. Vão aprender a partir das interações, da brincadeira, né, do jogo, do lúdico, e que elas vão chegar lá, é só confiar em nós. E para que elas confiem nos professores, nós precisamos estar muito bem formados. E nesse contexto, Mônica, qual é o papel da professora da educação infantil nesse processo de apropriação da cultura escrita pela criança? Bom, a professora de educação infantil, ela tem um papel importantíssimo. Ela é, como eu já disse anteriormente, ela é um agente de cultura, né? Alguém que precisa estar apoiando essa criança no seu processo de desenvolvimento humano. Com relação à apropriação da linguagem escrita, essa professora tem um papel muito relevante de ampliar as experiências da criança relacionadas a esse objeto específico. Então, se a gente começa lá do berçário, entendendo que este sujeito é um sujeito que está se relacionando com o mundo. Eu gosto muito daquela expressão que Solange Jobim utiliza no caderno 2, só estou
rememorando aqui alguns temas, porque os cadernos, as temáticas vão se entrelaçando, mas eu acho que é positivo a gente retomar. Quando Solange Jobim fala do infans, né, que vamos dizer, etimologicamente, a origem da palavra infante. E ela vai dizer, o infante não é aquele que não fala, que etimologicamente seria esse significado, e nós usamos essa expressão durante muito tempo em vários congressos, o infante, aquele que ainda não fala. E a Solange nos convida a um outro olhar, que não é só que ele não fala, é um sujeito desejoso de falar, que luta por falar. Então, se o professor tem essa visão do sujeito, isso modifica muito a ação pedagógica, porque é a professora acreditando que aquele sujeito é um sujeito ativo nessa construção. Ele quer falar, ele é desejoso de falar. E falar, o que eu estou dizendo aqui, pode ser a linguagem oral, a linguagem escrita, né? Ou seja, se comunicar, se expressar, interagir com o outro. Então, essa professora da educação infantil, eu gostaria de ponderar essa dificuldade da ação docente, porque, sobretudo nessa etapa da educação básica, porque é um momento em que nós precisamos saber muito sobre muitos temas, sobre muitas áreas do conhecimento, não para reproduzir o que a gente estudou, ou não para fazer de uma forma mais simples, mas para fazer uma outra coisa. Então, é quase que uma química, né? Porque se eu dou uma aula, e dou na Faculdade de Educação, por exemplo, de organização da educação infantil, o que eu trabalho lá são temas muito próximos daquilo que eu faço em sala de aula. É claro que eu preciso saber mais, eu preciso pesquisar mais, é minha obrigação. Mas o que eu falo com as minhas alunas é quase que é muito próximo daquilo que eu estudei, o que está na LDB, por que foi colocado ali, né? São temas que eu me preparei para aquela aula. Com a criança, quanto menor ela é, menos isso é verdade. Ou seja, eu preciso saber do processo psicológico de desenvolvimento dessa criança, não para eu transmitir como é esse processo, mas para eu compreendê-lo e para que ele faça diferença no meu fazer pedagógico, né? Um exemplo muito concreto, eu preciso saber sobre a psicogênese da língua escrita, saber como a Emília Ferreira construiu essa teoria de que a criança tem um momento em que ela não faz uma relação entre os sons e a grafia das palavras, que ela acha que o que se grafa são as ideias, né? E ela vai trabalhar nessa perspectiva, ou seja, o desenho, a escrita que não tem dissociação, enfim. Depois ela passa por um momento silábico, né? Então, essa construção teórica não é para eu chegar numa sala com crianças e dizer, olha, meu bem, você é pré-silábico. Hoje nós vamos trabalhar de forma que você consiga compreender a relação entre som e grafia. Não é isso. Mas é importantíssimo que eu saiba essa teoria, porque isso vai orientar a minha ação pedagógica. Então, é muito importante, e eu queria frisar, é muito complexo e é muito difícil, mas é muito bom, né? Quando a gente descobre que nós podemos ensinar para crianças tão pequenas aquilo que também a gente não sabe. Então, eu diria, professor, vamos voltar um pouquinho no Rancière, vamos pensar, professora, naquela ideia do mestre ignorante, que é uma ideia tão generosa para a ação pedagógica nossa. Quer dizer, não é que a gente não sabe, é que nós suspendemos o nosso saber para que a gente dê a mão para esse sujeito e que a gente construa junto. Então, todas as professoras sabem escrever, mas momentaneamente elas suspendem esse conhecimento para que elas enxerguem, escutem, compartilhem com este sujeito que não sabe escrever um processo rico, um processo desafiador de construção desse objeto do conhecimento. Bom, professora Mônica, qual é o papel, então, da cópia no processo de apropriação da cultura escrita? Bom, para responder essa pergunta, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo de estudos das teorias que informam as ações pedagógicas, né? Que durante muito tempo a gente acreditou que a criança aprendia pela cópia e pela memorização, basicamente, ou seja, de tanto copiar, de tanto escutar, de tanto memorizar, ela aprenderia a ler e escrever. Foram muitos anos, eu diria que até final da década de 70, nós
Ignoramos até uma produção que já vinha com Vygotsky na década de 30, que não tinha chegado aqui no Brasil, ou não tinha chegado ainda do lado de cá do planeta, e nós insistimos muito com isso. Então, a criança, para aprender a ler e escrever, ela vai precisar de ter uma habilidade motriz, de memorizar, então saber que B com A é Bá, B com E é B, então ela tem que decorar isso, e ela tem que copiar, para ela treinar e saber como desenhar, né, esses grafemas, e grafar, né, esses símbolos gráficos. Bom, então, durante muito tempo, a cópia foi um elemento central nesse processo. Se eu acredito que é assim que a criança aprende, logo é isso que eu tenho que fazer. Decorar, memorizar, bater palmas para o tanto de sílabas que tem, etc. Bom, nós tivemos uma mudança de paradigma muito importante, e aí é uma mudança radical de paradigma com a psicogênese da língua escrita. Então é preciso da gente dizer, olha, não passou, né? Não era uma moda o construtivismo e passou, não, tem uma expressão em espanhol que diz vuelco, né? Que a gente não tem uma semelhante no português, mas é uma mudança radical, né, de 180 graus. Então, essa ideia da gente pensar não mais que a criança aprende de tanto memorizar, de tanto copiar, de tanto decorar, mas que a criança aprende porque ela está pensando sobre aquele objeto. Então, nós fizemos assim, né, na pedagogia. Se a gente estava pensando como que eu ensino, é pelo fonema, é pela sílaba, é pelo texto, nós mudamos radicalmente, falando, peraí, como é que essa criança aprende? Então, é um outro olhar. Ah, ela aprende desse jeito. E aí a resposta que nós estamos tentando dar desde a década de 80 é como. Então nós já descobrimos que não é de tanto copiar. Isso significa que a criança não tenha nunca mais que copiar? Não, porque ainda é muito importante grafar, né? Então quando ela se apropriar desse sistema, entender como ele funciona, ela vai precisar escrever cada vez menos, né? Porque cada vez mais nós estamos gravando no WhatsApp, nós estamos digitando e não tem mais caligrafia. E a tendência, talvez, eu não sei, isso os estudiosos estão se debatendo, quem sabe um dia a gente nem pegue mais em caneta, né? Não sei, mas hoje ainda é importante, nós ainda assinamos o nome, nós ainda fazemos lista, nós ainda escrevemos uma coisinha ou outra, né? Então é importante que ela grave. E para isso ela precisa aprender a copiar, né? Algumas coisas a gente faz por meio de cópia. Por exemplo, quando eu me deparo com uma deficiência minha de pegar um número de telefone e ter que tirar do aparelho celular para colocar no papel, né? De vez em quando ainda acontece isso. Ou seja, por que eu estou respondendo isso? Porque se a cópia faz sentido, ela deve e pode ser usada como uma boa estratégia, né, de aprendizagem. Então, eu vou aproveitar a pergunta da cópia para dizer, não é só a cópia, é tudo que foi feito, a gente precisa se perguntar se está sendo feito numa perspectiva de uma prática social. Então, aquele grupo necessita de fazer cópia, para quê? Ou é uma estratégia eminentemente didática para se aprender a escrever letras, né? Então, vou voltar. Vou fazer vou dar um exemplo. Aquela turma de crianças está muito interessada em escrever um bilhete para a coordenadora pedagógica para solicitar a ida ao zoológico, porque eles estudaram muito sobre os camelos, né? E aí eles querem ver um camelo de perto. Muito bem, eles têm que escrever um bilhete. A professora ajudou eles a construir esse problema. Gente, se a gente não conseguir o ônibus, ninguém vai. E quem pode liberar o ônibus? É a Maria do Carmo. Então, nós temos que escrever um bilhete para a Maria do Carmo. Tá, mas se cada um escrever do jeito que consegue escrever, a Maria do Carmo vai entender? Não, porque tem um jeito que é a escrita convencional. Então, nós podemos escrever juntos. Eu vou escrever aqui no quadro, vocês vão ditar como vai ser esse bilhete e vocês vão copiar, um de vocês vai copiar. Pronto, nós estamos fazendo a cópia, né? E aí vai ser uma pessoa só que vai copiar. Ok, você copia e você entrega, fulano. Pronto. Outra estratégia da turma toda copiar pode ser, por exemplo, gente, é muito importante a gente ter a agenda de telefone de todo mundo. Então, é o seguinte, eu vou escrever o nome dos colegas e vocês vão colocar os números aí nessa agenda para levar para casa, para a mãe de vocês saber o telefone de cada um da turma. Todo mundo vai copiar.
Você pode escrever do jeito que você consegue? Olha, vai ser difícil quando chegar em casa, sua mãe não vai entender que está escrito o nome do fulano. Então, por isso que eu vou escrever do jeito convencional aqui. Então, eu diria, vamos banir a cópia? Não, vamos trabalhar a cópia dentro de contextos em que as crianças entendam que aquilo faz sentido, que é importante escrever, né? E a literatura? Como é que ela deve ser trabalhada na educação infantil? Bom, a literatura, eu só tenho que agradecer essa pergunta, né? Porque a literatura, ela não é, como nenhuma das outras coisas na educação infantil, são disciplinas, porque a educação infantil não tem aula, não tem aluno, né? Não tem conhecimento previamente estabelecido e conteúdos a serem atingidos, né? Então, a literatura não é um conteúdo e não é um momento na rotina. A literatura é um eixo estruturante da ação dentro de instituições de educação infantil. Ela precisa ser, né? Por quê? Porque a literatura e a infância são primas e irmãs, ou são irmãs, né? Quando você diz assim, olha, a criança estrutura a forma dela de agir sobre o mundo, está estruturada a partir da fantasia, da criatividade, do lúdico. São elementos que estão na literatura, né? Então, eu poderia citar outros elementos. Por exemplo, a gente já sabe como é importante para a criança repetir. A criança repete, repete, repete. Qual o texto que é mais favorável para a repetição e que dá essa possibilidade? O texto literário. Seja no próprio texto uma poesia, em que você tem, né, usa essa estratégia, né, como uma forma de linguagem, porque é bonito repetir, seja então no próprio texto, ou seja na possibilidade de recontar, 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 e o texto não muda, né? É claro que a literatura oral também, e a literatura oral também é muito importante, não é uma coisa ou outra. Mas dizendo assim, a literatura é importante, né? E a literatura oral e a literatura escrita, desde bebês. Então, a gente pode pensar, a literatura oral na educação infantil é o primeiro texto que acolhe a criança sem a linguagem ser essa linguagem do uso cotidiano, né? Que é a linguagem artística, que é essa linguagem do cantar, do brincar, da rima, né? Da sonoridade, que nós vamos ver isso com mais detalhe no caderno 4, que é um convite. Então, já faço propaganda para o próximo caderno, né? Que é belíssima essa ideia de acolher essas crianças que estão chegando, esses bebês, com essa linguagem poética, que é a primeira entrada delas na literatura, né? E depois, ainda com bebês, como é possível, é importante mostrar esse texto impresso, mostrar a imagem, né, como que isso ampara esse sujeito para mostrar que o mundo se representa de várias formas, né? Vou fazer vou dar um exemplo caseiro, privado, que me impactou muito, que eu agora tenho sobrinhas netas e sobrinho neto, infelizmente não tenho neta, acho que não vou ter, mas enfim. A minha sobrinha neta está com 1 ano e 4 meses e eu dei para ela um livro do Ilan Brennan, que é aquele do bocejo. É um livro grande, atrai muitos bebês, é muito bonito. E é só imagens e são bocejos que vão desde a pré-história, e ele vai construindo essa narrativa com seres, né, humanos ou objetos num tamanho grande e que eles estão bocejando. Então, a minha sobrinha, de 1 ano e 4 meses, eu fui levá-la para a casa da minha sobrinha. Eu estava com ela na casa da minha sogra e fui levar, e eles são vizinhos. E tem uma imagem nesse livro, que eu já vou fazendo também a propaganda para as professoras procurarem, porque é um livro belíssimo, em que a árvore boceja. Ela abre um buraco no tronco, como se estivesse bocejando. Quando eu passei com essa minha sobrinha na rua, eu levei um susto porque ela mostrou a árvore e bocejou. Aí eu falei, claro que eu estou viajando, hein? Vontade da tia de ver isso acontecer. E, no entanto, eu pedi para ela repetir, falei, olha, Olivia, olha para a árvore. E a Olivia fez, nem imitando o gesto. Então, esse que parece uma coisa tão simples, por que é emocionante? Porque se a gente não vivesse numa sociedade grafocêntrica e tão marcada pelo impresso como é a nossa, não necessariamente a Olivia faria essa relação entre o mundo concreto, real e vivo que ela está vendo e aquilo que está no livro, né? Então, quando a gente faz isso, a gente está abrindo possibilidades enormes para essa criança entender a representação
E a nossa capacidade, que é uma capacidade exclusivamente humana, né, de construir signos a partir dos signos, sentidos, a partir, né, significados e sentidos. E então eu diria que a literatura, ela precisa, e por tudo isso que ela faz conosco, né, adultos, que é da gente se emocionar, da gente poder fantasiar, né? Ultimamente, por exemplo, eu tenho recorrido mais do que o habitual à literatura para dar conta da dureza dos processos que a gente tem vivido, né? Então, quando você fala, eu preciso ouvir aquela música do Gilberto Gil, eu preciso ler de novo Grande Sertão Veredas, porque isso te ajuda a elaborar. E com a criança não é diferente, né? Quando ela vê algo, uma história, um poema, né? E não é necessariamente o sentido que eu dei, né? Mas o sentido que ela está construindo a partir das vivências e das experiências que ela tem no mundo, né? Muito bacana, professora Mônica, você trazer esse relato, né, da sua experiência com a Olívia. E aí eu queria entender um pouco mais sobre o papel da família, né? Qual que é a importância, então, da família no trabalho com a leitura literária? Olha, a família é uma grande parceira da educação infantil. Nós temos o péssimo hábito, não só na educação, eu acho, mas em muitas outras áreas, de achar que a família é um grande empecilho. As famílias, bom, primeiro eu vou remontar lá na LDB, que ela vai dizer, olha, a educação infantil é complementar a ação da família. Então, nós não estamos ali para substituir a mãe. Por isso, a gente já discutiu tanto que a gente não é tia, né? Porque não é um lugar em que já que a mãe não pode olhar, então vamos deixar ela na creche. Já que a mãe não pode olhar, ela vai ficar na pré-escola. Não, ela é complementar. E a gente complementa, né, a gente dá continuidade e incrementa outras coisas. Esse é o sentido de complementar. Então, eu preciso conhecer o que acontece na família, né? Então, essa distância, essa luta que a educação infantil às vezes trava, né, contra as famílias, e eu diria que a gente deveria usar, em vez de contra as famílias, mas com as famílias, e não é uma luta, né, mas pode ser uma festa, pode ser um convite para a gente estar com as famílias. Essa briga que a gente trava tem muito a ver com essa disputa de lugar, né? Então, eu sei fazer e a família não sabe, em geral é isso. E a família, por sua vez, eu sei fazer e a escola não sabe. Ou eu não sei fazer e a escola sabe, então eu me anulo, que também é uma posição muito ruim, né? Bom, então eu diria, para e pelas crianças, nós temos que construir isso juntas e ir argumentando e construindo coletivamente, né? Então, muitas coisas nós não sabemos e muitas coisas, quem sabe é a família. Muitas coisas a família não sabe e nós sabemos. Nós temos que trocar essas informações. Nós temos a obrigação de trazer os elementos teóricos, profissionais, né, para esse diálogo e abrir para que a família nos conte quem é esse sujeito, que ela precisa conhecer melhor do que a gente, porque pelo menos teoricamente as crianças estão mais tempo, né? Enfim, e por isso é complementar também, não é só uma questão quantitativa, mas também daquele espaço, né? dos afetos que estão colocados ali. Então, a educação, acho que em todas as etapas isso é verdade, mas na educação infantil, porque são crianças tão pequenas, eu acho um crime uma instituição em que essa criança é deixada no portão, tenha ela 5 anos, tenha ela 8 anos, eu já vou até para o ensino fundamental, né? Porque nós precisamos encurtar essa distância e não aumentar essa distância, né? E eu pelo menos que sou mãe e meus filhos, evidentemente, também foram pequenos e frequentaram instituições, eu sei a dor, e eu era professora de creche quando o meu mais velho nasceu, ele ficava na mesma instituição que eu trabalhava como professora. Durante muito tempo, antes do meu primeiro filho nascer, eu não conseguia compreender essa angústia das mães. Eu falava, calma, fulana, pode ir, ele vai ficar aqui, está tudo muito tranquilo, ele chora no começo, depois ele fica bem. Eu repeti isso durante 5 anos, eu fui professora de berçário. Quando nasceu meu filho mais velho, na hora de eu entregar, as minhas colegas tinham crise de riso, que elas falavam que eu não acredito que eu vou ter que te falar o que você falou a vida inteira, né? Mas é filho, você fala, ai meu Deus, como é que eu vou deixar esse menino, ele não vai ficar bem, eu tenho certeza que ele não vai ficar bem. Então, se a gente sabe disso,
por que a gente dificulta tanto? Né? Por que a gente não encurta esse abismo? Porque para a criança é muito melhor que haja uma parceria dessas duas instituições que são tão importantes para ela, né? E aí, mais especificamente, que é o que nos interessa, sobre a leitura e a escrita. Nós temos que conhecer as práticas de leitura e escrita que acontecem nos lares das crianças. É bom para o nosso trabalho dar certo. O que eles leem? E se eles não leem nada, ou se a leitura é muito instrucional, ou se a leitura é muito do cotidiano para resolver problemas, eu acho que a educação infantil tem que cumprir também esse papel educativo em relação às famílias. Por isso, também já vou fazer outra propaganda, o Caderno 8 vai tratar desse tema e nós fizemos um encarte para as famílias, que aí nós podemos falar disso em outro momento, mas só fazendo a propaganda. O encarte não é para ser entregue, distribuído aleatoriamente, é para o professor trabalhar com as famílias. Como é importante ler livros de literatura, uma prática que o Brasil ainda não tem. Né? Em outros países é muito comum aquela que a gente vê sempre em filme, vamos deitar com os nenéns, aí ler para os bebês, ler para as crianças. Nós não temos isso ainda, ou contar histórias. Né? Então, a Maria Emília Lopes, que é uma das autoras do Caderno 4, ela chama atenção para esse aspecto, assim, que a educação infantil pode transformar práticas de leitura dentro de casa também, e ela faz relatos belíssimos de famílias que começaram a ler, porque as crianças chegavam com livros, né, do jardim onde ela é a diretora. E a gente vê isso aqui também, em BH e no Brasil de modo geral. Fala, olha, a sacolinha que vai, e as famílias começaram a ler, começaram a se encantar com a literatura infantil e daí passaram para outra literatura adulta. Então, é um trabalho de formação também que a gente faz com as famílias, né? Então, professora, e como a literatura dialoga com as múltiplas linguagens na educação infantil? Bom, acho que já deu para perceber o tanto que eu acredito na literatura, né? Quase uma profissão de fé. E eu acho que a literatura, ela tem essa capacidade de nos levar para outros lugares, né? Para dialogar. Bom, aquela frase que todo mundo já sabe, né? Quem não lê vive uma única vida, né? E quem lê vive várias vidas, infinitas vidas. Então, se a gente pensar na questão da fantasia, da criatividade, da imaginação, a literatura é imprescindível. E eu acho também, voltando assim, que o Vygotsky ajuda muito a gente a pensar algo que fortalece a necessidade da literatura na infância, que é essa ideia de que ele vai destruir um pouco esse mito nosso de que as crianças são muito mais criativas que os adultos, muito mais imaginativas, né? Que elas fantasiam muito mais do que os adultos. E o Vygotsky traz uma questão tão interessante que ele diz, a nossa capacidade de imaginar tem a ver com as nossas vivências. Quanto mais vivência eu tenho, mais eu fantasio, né? Ou seja, eu posso criar um monstro de um olho só, porque eu já vi vários elementos né, de animais. Então, quanto mais informação, mais vivência eu tiver, mais monstros com mais elementos eu posso criar, né? Ou seja, a criatividade tem a ver com a realidade e com o material que essa realidade me dá. Qual que é a diferença da criança para o adulto? É que este limite é mais tênue, né? É o que o Vygotsky vai falar. A gente sabe muito mais e a gente se limita muito mais. Mas a imaginação, a fantasia, a criatividade está o tempo todo na nossa vida. Precisaria estar mais, né? Então, trazendo para a literatura, quanto mais histórias essa criança tiver acesso e essas histórias puderem trabalhar nesse sentido da abertura que a literatura dá, nessa condição da criança não tem limites para aquilo que ela está vivendo ali, né? Ela pode pegar um personagem secundário e aquele personagem começar para ela ser central e ela vai viajar naquilo, né? Ou seja, eu não controlo o sentido da criança, eu ajudo a criança a construir múltiplos sentidos a partir do texto. Eu estou colaborando para que seja uma criança cada vez mais criativa e, claro, uma pessoa cada vez com maior capacidade de fantasiar, de imaginar, de criar, né? Então, bom, e o que isso tem a ver com linguagens? Porque as linguagens são a nossa forma de expressão,
de vivência, de construção, de elaboração, né, que se dá por infinitas formas, ou pelo menos por múltiplas formas, né, pelo corpo, pela música, pela sonoridade, né, e tudo isso pressupõe fantasia, pressupõe imaginação. E, além disso, o material, que o livro literário é cada vez e deve cada vez mais ser um objeto de arte. Né? Os livros de literatura infantil são maravilhosos, eu digo, eles não são para criança só, né? Eles são muito para criança, mas são, em grande medida, para nós, eles nos emocionam, né? Pela ilustração, pela relação da ilustração com o texto. Né? Você termina de ler muitos livros e fica tomado por eles, né? Eles são muito convidativos do ponto de vista estético. Então, eu acho que a literatura, eu costumo dizer, se a gente conseguir com essa coleção fazer com que o professor conheça, tenha um bom repertório de literatura e leia para as crianças com paixão, eu acho que esse projeto já foi muito bem sucedido. E se as professoras também se apaixonarem pela literatura, que é a proposta da tertúlia literária, né? Uma das estratégias para fazer com que a professora seja uma apaixonada pela literatura, né? Eu acho que eu quero muito mais, mas se conseguir essas duas coisas, eu acho que nós somos muito bem sucedidos nessa formação. Então, professora Mônica, qual a relação que existe entre a linguagem oral e escrita e o desenvolvimento cultural? Bom, nós precisamos falar tanto dessa palavra que as professoras às vezes assustam, da filogênese, quanto da ontogênese, né? Por quê? Claro que a gente já vem trabalhando isso nos cadernos, mas a filogênese é aquele desenvolvimento que diz respeito à espécie. E a ontogênese é aquele desenvolvimento de cada sujeito dessa espécie, né? Então, se a gente for remontar lá, né, pegando então essa questão desses processos que a humanidade passou, a linguagem tem tudo a ver com o desenvolvimento cultural, as linguagens, né? Porque elas são a nossa expressão, a nossa capacidade de interagir com o mundo, com o universo, com as coisas que estão no mundo. Por isso que nós somos seres de linguagem. Nós nos constituímos filogeneticamente por meio da nossa capacidade de interagir com o outro, né? E essa interação se dá por meio da linguagem corporal, volto a dizer, a linguagem musical, a linguagem artística, plástica, a linguagem oral e a linguagem verbal. Sendo que nós temos que dar um destaque muito grande para a linguagem oral e a linguagem escrita, né? A palavra, ela organiza o nosso pensamento, e nós já vimos isso com Vygotsky, não é? Então, tem um momento do desenvolvimento humano que essas duas coisas vão se juntar, que é o pensamento e a palavra, né? A linguagem oral. Então, depois que nós nos tornamos seres de palavra, muita coisa muda no desenvolvimento humano e muita coisa muda também no desenvolvimento ontogenético daquele sujeito, né? Então, uma criança até 2 anos, a gente diria que ela está construindo essa relação, pensamento-palavra, até que as duas coisas vão se unir. Bom, então, com isso eu quero dizer, a linguagem oral e a linguagem... primeiro, né, só a linguagem oral, ela é estruturante e um elemento fundamental para a gente pensar no desenvolvimento cultural, na cultura humana, está muito associada à palavra, né? Não quer dizer a palavra dita, mas a palavra que estrutura o pensamento, que você pode dizer, mas e a criança que não fala? Não é disso que eu estou falando. A criança que não fala é uma criança, um ser de linguagem, e que o pensamento dela também vai se organizar por meio da palavra, né? Então, é desta linguagem que eu estou dizendo, chamando de linguagem oral. Do ponto de vista da linguagem escrita, o Vygotsky vai dizer, é um instrumento psicológico, não é só uma ferramenta que se associa à nossa mente, ela transforma a mente. Quando eu aprendo a ler, quer dizer, até antes de eu aprender a ler, o fato de eu existir numa sociedade grafocêntrica, eu já tenho uma forma de pensar. A minha organização está pautada numa organização cujo eixo é a linguagem escrita. Então, mesmo aquele sujeito que a ele foi negado o direito de aprender a ler e escrever, a estrutura mental dele tem muito a ver com essa construção social que é pautada na escrita. Um exemplo muito simples é os analfabetos que precisam da escrita para pegar ônibus,
né? Isso é o mais elementar, mas eu estou falando até de estruturas mais profundas do pensamento humano, né? Então, a nossa sociedade é marcadamente uma sociedade grafocêntrica. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu acho indissociável pensar em linguagem oral, linguagem escrita, e outra coisa é a cultura, né? Essas coisas estão imbricadas. Isso é um aspecto. E o outro é, a linguagem escrita abre portas para muitas outras linguagens, né? E acho que também o reverso. Muitas outras linguagens ajudam a gente a compreender a linguagem escrita. Mas por isso que aprender a ler e escrever, se alfabetizar, é um direito universal, né? Já está instituído, nós queremos que todos os seres humanos saibam ler e escrever. A gente já entendeu que isso é um direito de todos. Por quê? Porque isso, dizer assim, porque para estar no século XXI é preciso que a gente saiba ler e escrever. E é por isso que a gente também diz que esse é um objeto de conhecimento, ou um instrumento psicológico, que é um direito de todos os seres humanos, também das crianças. Então, nós não podemos apartá-las desse conhecimento, ainda que a gente saiba que elas podem não aprender naquele momento, né? Elas não vão aprender com 1 ano de vida, com 2 anos, mas elas já são sujeitos imersos numa cultura que se organiza muito pelo escrito, que também está lá no caderno 2, com o texto da Ana Galvão, né? Com o texto da Cristina Gouveia, com o texto da Solange Jobim, né? Para voltar e fazer também esse link, né? Sabemos que a BNCC está em pauta no momento. O projeto Leitura Escrita dialoga com ela? Em quais aspectos? Bom, muito obrigada também pela pergunta. O projeto Leitura Escrita, eu vou ousar dizer isso, que ele foi quase que um autor da BNCC, ou colaborou de tão perto, né, que a gente se enxerga muito no processo de elaboração, sobretudo na segunda versão. Aí eu vou marcar esse momento específico e esse texto específico que é a segunda versão. Porque a primeira versão, voltando aqui, ela foi um convite a 4 especialistas, colegas nossos, que foi a Silvia Cruz, a Zilma de Moraes, o Paulo Foque e a Maria Carmen Barbosa, que elaboraram como se fosse um primeiro texto, que a gente brinca, um texto mártir, né, que vai apanhar, um texto que vai para todo mundo dialogar com ele. Um rascunhão, vamos dizer assim, do que seria essa base. É claro que esses 4 especialistas não escreveram coisas iluminadas, agora vamos escrever. É claro que é também um processo coletivo, e também, voltando aí, Bakhtin nos ajuda a pensar essa coisa da autoria sempre coletiva, porque nós estamos imersos, né, num momento de produção conceitual. Então, a área vinha discutindo, eles elaboraram esse texto que reverbera muitas ideias, né, de uma área do pensamento aí pedagógico. Muito bem, essa primeira versão foi aberta para opinião pública, e nós, neste momento, fomos convidados, nós do projeto Leitura Escrita, para discutir essa especificidade. Porque, se vocês tiverem algum dia a curiosidade de ir na primeira versão, vocês vão ver que não se toca na palavra, nenhuma palavra que faça referência à leitura e à escrita. Então, a primeira versão, ela é, entre aspas, uma versão higienizada em relação à leitura e à escrita. Para quem é da área de educação infantil, é fácil entender isso, porque este é um tema absolutamente polêmico. Durante muito tempo, a gente acreditou, quando eu digo a gente, a área acreditou, que se a gente não tocasse nesse assunto, que as professoras procurariam trabalhar outras perspectivas. Ou seja, a avaliação era, o trabalho que se faz é tão inadequado, né, desconsidera tanto esse sujeito, porque é cópia, é colocar para decorar, é colocar o alfabeto inteirinho no berçário, em turmas de crianças tão pequenas, para se fazer o quê com esse alfabeto? Não, porque tem que estar para estudar o dia da letra A, o dia da letra I, o dia que a letra A se encontra com a letra I. Ai, oi. Então, havia uma crítica tão grande a esse trabalho, que é tão massificante, tão pouco criativo e tão inadequado, porque as crianças não aprendem assim, que um jeito que a área disse é, gente, não vamos falar de leitura e escrita, porque aí ninguém vai fazer isso, né? Só que a realidade ela é muito mais complexa e ela não para.
E nós começamos aqui essa conversa dizendo, olha a pressão social que tem para essas crianças aprenderem, né? Olha como a sociedade está ávida. E as professoras também querem. E as professoras trazem aquilo que elas sabem ser como professoras. E o que elas sabem ser como professoras, já que a formação inicial é precária, é fazer isso, né? É ainda estar lá no método, é ainda pensar como fazer para a criança aprender, desconsiderando como a criança aprende. Então, se fez essa aposta de que se a gente não tocasse nesse assunto e, de certa forma, quase que proibir, né, que se falasse em leitura e escrita na educação infantil, que a gente ia ter melhores resultados. Eu acho que nem é uma avaliação minha. A realidade mostrou que não deu certo, né? Porque as práticas continuaram e com um problema grande que é o professor sem saber se não é isso, o que é para fazer. Então, a gente teve ou aquela prática pautada na cópia, na memorização, ou a gente teve aquela prática que ignorou e que as crianças loucas perguntando, loucas de curiosidade, querendo saber, pedindo, e a professora, não, aqui nós não alfabetizamos, não, aqui nós não trabalhamos leitura e escrita, não, aqui não mexemos. Então, eu diria que assim, nós precisamos retomar, né? Assim, aí voltando, na segunda versão da base, a gente se deu conta de que havia já um projeto em andamento, que era o projeto Leitura e Escrita, e que precisava dialogar com esse texto e falar, olha, tem coisas importantes a ser feitas com relação à leitura e à escrita na educação infantil e que não são essas coisas que tradicionalmente está se atribuindo aos professores e às crianças na educação infantil. E a gente estava em processo de elaboração. O Ministério da Educação, na figura da professora Rita Coelho, que era a coordenadora da COED lá no MEC, a professora Rita estava muito empenhada e preocupada que saísse um texto que não dialogasse com um projeto. Quer dizer, ambos os programas, a elaboração da base e o projeto Leitura e Escrita na educação infantil, eram projetos que o MEC estava levando à frente. Então, se sai uma ideia completamente diferente da outra, isso era uma coisa esquizofrênica. Então, nós tivemos uma relação muito direta, constante com a elaboração da base e fomos construindo esses ajustes num processo democrático. Então, nem tanto ao mar, negar completamente, nem tanto ao céu, que é dar uma ênfase enorme a essa linguagem, considerando que todas as linguagens são relevantes para esse sujeito e estão em interação nesse momento do processo educativo. Então, eu diria, o projeto Leitura e Escrita, na segunda versão, tem uma participação bastante efetiva na sua elaboração. E uma preocupação que a gente tinha é que não fosse, como era a proposta da base, não fosse um conteúdo a ser trabalhado, mas que fosse uma área do conhecimento que transitava pelos campos de experiência, pelos objetivos de aprendizagem, né? Então, que ele, assim como as outras áreas que estão postas nas diretrizes curriculares no artigo 9º. Então, a linguagem escrita era mais uma dessas áreas importantes. E aí vocês vão ver a diferença da primeira para a segunda, que já aparece. Algumas pessoas vão avaliar, aparece timidamente, as outras vão dizer, talvez fosse melhor não aparecer. Eu acho que retratou um momento histórico e foi um avanço, né? Falar sobretudo no campo fala, escuta, pensamento e imaginação. É claro que você pode aprender em outros, mas neste era o campo mais voltado para a discussão da linguagem oral e escrita. Mas não é de forma alguma, apenas isso, né? E para ser coerente com os princípios da base, com o que estava norteando, que não são conteúdos, são campos de experiência, esse campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação, ele retratava bem essa discussão e essa interação entre as diferentes linguagens. Vocês também vão se lembrar que na discussão da segunda versão para a terceira, esse campo mudou de nome e nós fizemos um trabalho muito intensivo para que voltasse a ser escuta, fala, pensamento e imaginação, exatamente para ser fiel aos princípios, à concepção, etc., né? Então, os princípios que estão no projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil, mais que dialogam, eles estão expressos
nas diretrizes, eles bebem na fonte das diretrizes curriculares e estão expressos na Base Nacional Comum Curricular. Eu acho que ainda com as modificações que sofreu, né, este texto, nós não perdemos a essência. Eu acho que a gente deveria lutar para que se implementassem práticas que tivessem como eixo a ampliação das experiências infantis em vários aspectos. E, portanto, a forma de organizar esse currículo tem que ser por campos de experiência e não por conteúdos. Agradecemos imensamente a sua participação. Não, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada, secretaria.